Boa noite, amados, que a paz seja convosco. Estou aqui porque eu fui desafiado pelo meu líder, Henrique. Então, missão dada é missão cumprida, amém? E a palavra dessa noite está em Mateus, capítulo 13, do versículo 24. E a palavra de Deus nessa noite diz a respeito do joio e do trigo. E que essa palavra possa alcançar a sua vida, alcançar o seu coração, a sua mente, a sua casa, o seu lar, a sua família. Não sei se você está vendo à noite, à tarde ou de dia, mas que ela possa ir direto ao encontro do seu coração, amém? Então a palavra de Deus diz a respeito do joio e do trigo. E diz assim: e ele lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio entre o trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E chegando os servos ao pai de família, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? Por que tem então um joio? E eles lhe disse: um inimigo é que tem feito isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E ao tempo da ceifa eu direi aos ceifeiros: agarrem primeiro o joio e atem os molhos para que queimar, mas recolham o trigo em meu celeiro. Amém? Então, a palavra de Deus ela é bem clara quando diz a respeito do semeador e do inimigo que vem e joga joio no seu campo. Para que vocês entendam, esse semeador é Cristo Jesus, que semeia a palavra de Deus no seu coração, no meu coração. E quando damos brecha, damos legalidade para o inimigo, ele vem e planta joio junto do que é bom. E confesso a vocês que desde criança eu escutei essa palavra e sempre escutei separar joio do trigo. E confesso que eu sabia que era separar o bom do ruim, mas nunca tinha me aprofundado na palavra e entendido. E o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória, ao meu coração, o que seria esse joio e o trigo. Todos nós temos em nosso coração a semente do joio e do trigo, ou seja, todos nós temos em nosso coração o lado bom e o lado ruim. Infelizmente, o ser humano, ele tende sempre para o lado ruim. Ele sempre tende para o lado da maldade, do lado do comodismo, da preguiça. Então, é necessário que nós estejamos atentos para não cultivar o lado ruim, ou seja, não cultivar o joio. Porque o joio, ele é semelhante ao trigo. O joio, ele se parece muito com o trigo. Mas, quando analisado bem claramente, você vai ver que o joio, ele apenas se parece com o trigo. A semelhança deles são muitas. Quando eles estão nascendo ali, eles estão verdinhos, não dá para perceber. E o Espírito Santo do Senhor, através da parábola, ele é bastante claro e inteligente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se é arrancado o joio do trigo antes da hora, se perderia muitos trigos. Assim é o Senhor Jesus dentro da igreja. Existem joios misturados do trigo, mas muitas das vezes não é hora de colher, e muitas das vezes não é hora de cortar. Então, se por acaso você está vendo o joio crescendo junto do trigo, é necessário que você tenha paciência, é necessário que você espere no Senhor, porque vai ser chegada a hora de colher. Mas o que eu quero dizer essa noite é o que
você tem que cultivar as coisas boas. E a pergunta que eu te faço essa noite, ou essa tarde, ou essa manhã: o que você está cultivando no seu coração? Será que você está cultivando joio? Ou será que você está cultivando trigo? Porque o joio, ele se preocupa apenas com se parecer com o trigo. O joio, ele é apenas capa. O joio não aceita repreensão, não aceita palavras duras palavras que não vão te agradar. Ele não gosta de ser chamado a atenção, porque arranha a imagem dele, porque afeta o seu brilho. O joio não serve para nada. Então, se hoje você está cultivando joio no seu coração, está cultivando aquilo que não é bom, é necessário que você se atente para isso. Porque o joio, quando cresce junto com o trigo, ele sufoca o trigo. E se não é cortado no tempo certo, ele acaba matando o trigo. Então hoje, é necessário que você faça uma reflexão daquilo que está sufocando o que é bom no seu coração. Existem várias maneiras de joio. Será que é um vício? Será que são atitudes, palavras, gestos, pensamentos? É necessário você refletir o que está sufocando o que é bom na sua vida. Porque se você não limita o que é ruim, é chegada a hora que o Espírito Santo do Senhor corta. E quando a mão do Senhor pesa sobre a sua vida, sobre a minha vida, é doloroso, é ruim. Não espere o Espírito Santo do Senhor Deus cortar o joio, porque quando o Espírito Santo aperta, é brabo, é difícil. Então é necessário que você cultive o trigo em sua vida. O trigo, ele serve como mantimento, ele é coisas boas, representa fartura na presença de Deus. É necessário que você seja trigo, porque o joio, ele é uma erva daninha que dá em qualquer lugar e não presta para nada. Então, quando o joio, ele cresce sufocando a sua vida, as coisas vão ruim, vão mal. E quando ele cresce, para que você entenda, ele começa a se diferenciar do trigo quando ele cresce. Então, o ceifeiro, que é o Senhor Cristo Jesus, ele é bastante inteligente, porque se tirado antes da hora, pode arrancar trigo. Então ele deixa os dois crescer. E para que você entenda essa parábola, essa passagem, ele deixa crescer por quê? Porque quando é chegado um determinado tempo, eles estão grandes, eles estão quase no tempo da colheita. O joio, ele é muito parecido com o trigo, mas preste atenção em um detalhe que faz a diferença na sua vida e na minha vida. O joio, ele é capa. O joio, ele está vazio. E muitas das vezes existem pessoas na sua vida, pessoas dentro da igreja que estão vazias, apenas se parecem com um trigo. E esse joio, ele é facilmente identificado, porque o trigo, quando está perto da colheita, ele tem alimento dentro dele. Então o trigo, o crente, o abençoado de Deus, ele tem base, ele tem palavra de Deus guardada no seu coração. Assim como o trigo tem mantimento ali dentro, e o joio não, ele está vazio. Então, chegado ao tempo, ele é facilmente identificado. Porque aquele que tem palavra, aquele que tem base, ele tem peso. O trigo, ele tem peso. E chegada a hora, é facilmente identificado porque o trigo, ele começa a se inclinar, e o joio posudão está lá em pé. Então, para que essa palavra fique guardada no seu coração, a diferença do joio e do trigo é que o trigo, você abençoado, tem peso, tem palavra em seu coração, e se não tem, tem que buscar. Porque quando é chegada a hora, ele é identificado por quê? Porque o trigo, ele se inclina, ou seja, o trigo, ele se prostra diante da presença do Senhor.
ele se humilha aos pés do Senhor Jesus. O trigo, ele não se ajoelha, ele não se prostra, ele não se humilha, ele não se arrepende, ele está posudo. E quando é chegada a hora, ele é cortado. E o trigo não, ele está prostrado, ele está adorando ao Senhor. Então, se hoje você não está na posição de trigo, está na posição de joio, é necessário que você se alicerce na palavra de Deus. Porque quando você tem peso, você tem o Espírito Santo na sua vida, você se prostra, você se rende aos pés do Senhor. E para finalizar, para que você entenda essa palavra, o joio, ele não presta para nada. É uma erva daninha que é encontrada em qualquer lugar. E é uma planta venenosa. Como eu disse no início, ela sufoca o que é bom. Tenha cuidado para não deixar o joio sufocar o que é bom na sua vida. Porque o joio, quando inserido com muita quantidade, ele traz mal-estar, ele traz coisas ruins para a sua vida e pode trazer até a morte. Então, para finalizar essa palavra, quando ele é inserido com muita quantidade, existem três maneiras cientificamente que pode tirar esse mal-estar, tirar essa coisa ruim do seu organismo, que é botando para fora, tirando aquilo que está te fazendo mal para fora, é inserindo bastante quantidade de açúcar, coisas doces para cortar aquele mal, ou usar de antídotos, remédios, vacinas para eliminar. Então, para que fique guardado no seu coração, jogar para fora o joio, significa você se desprender de tudo aquilo que está te fazendo mal. Você se esvaziar de todo o seu eu, para que o Espírito Santo venha e renova o seu ser. Quando é ingerido bastante doce, trazendo para a palavra de Deus, é você se alimentar da palavra de Deus. Essa é a palavra da vida, essa é a palavra doce, que vai cortar aquilo que está te fazendo mal. É a palavra de Deus, a palavra da vida. Isso é o que vai te fazer melhor. E usar de antídoto é usar dos métodos que o Senhor te ensinou. É o método que o Senhor Jesus deixou para nós, que é amar, é respeitar, é se humilhar, é dar sem esperar em troca. Então, que essa palavra fique guardada no seu coração. É necessário que você cultive coisas boas na sua vida. É necessário abrir os seus olhos espirituais para você, num determinado tempo, chegada a hora da ceifa, não deixar que você seja cortado junto com o joio. É necessário estar cheio, se alimentar da palavra para que você se prostre, se humilhe na presença de Deus. Não seja joio, seja trigo. Semeie coisas boas no seu coração, porque você, sendo trigo, você servirá de alimento, de mantimento, de palavras de vida, de consolo, de conforto para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu irmão. Faça a diferença. Faça a diferença. Você nasceu para ser luz. Você é luz e a luz tem que brilhar. Você é referência da palavra de Deus. Você é escolhido do Senhor. Então, que essa palavra fique no seu coração. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E queria dizer para o meu líder Henrique que missão dada é missão cumprida. Fiquem na paz. Seja um exemplo de um verdadeiro servo do Senhor, de um verdadeiro discípulo. Um abraço. Tchau.